alguém precisa fazer alguma coisa. Não dá mais, o nível de incerteza, o nível de insegurança. Precisamos de uma operação de paz, precisamos de uma intervenção internacional. Algum país, Daniel, tem que parar os Estados Unidos, porque o nível de incerteza e de insegurança é tribal, Daniel. É tribal, é muito atraso. Me conta, Daniel, o que aconteceu nos Estados Unidos agora? Mudou tudo de novo? Mudou tudo de novo, Tanque. Você sabe que países que ainda não se desenvolveram têm esse tipo de comportamento. Um dia vale uma coisa, aí no dia seguinte vale outra coisa. Você acaba tendo ali revogações de decisões no intervalo de tempo de aproximadamente 24 horas. Pois bem, no dia de hoje, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos reestabeleceu o tarifaço do Donald Trump, né? Logo, lembrando que no dia de ontem o Tribunal de Comércio Internacional, né, uma instância inferior do estado de Nova York, havia anulado o tarifaço do Donald Trump. A decisão atendeu a um recurso da Casa Branca, que pedia ali a suspensão temporária da sentença até que o mérito fosse analisado, e isso acabou sendo aceito ali pelo Tribunal de Apelações dos Estados Unidos. Lembrando que na decisão de ontem, o Tribunal de Nova York havia considerado que o presidente Donald Trump havia excedido sua autoridade ao impor, com base em poderes emergenciais, taxas generalizadas sobre produtos importados de diversos países. Um argumento que tem alguma lógica, quer dizer, puxa, como é que você argumenta poderes emergenciais se não há nenhuma emergência evidente para isso e sai tarifando todo mundo, etc., sem pedir autorização do Congresso, sem ter uma discussão um pouco mais ampla com a sociedade americana? Você não pode fazer isso. Hoje, né, a instância mais alta, o Tribunal de Apelações, disse, olha, não vou julgar o mérito agora, mas enquanto o mérito não for julgado, de boa fé, a gente retoma a decisão do presidente. Voltaremos a conversar sobre isso daqui a algumas semanas. Eu vou ouvir as partes, vou ouvir o que a Casa Branca tem a dizer, vou ouvir o que os estados que querem revogar o tarifaço têm a dizer. Dessa forma, Tanguy, nós colocamos aí uma camada adicional de imprevisibilidade na economia americana que já tem elementos demais de imprevisibilidade. Hoje saiu até uma matéria na Reuters que eu achei muito interessante, destacando que a guerra comercial iniciada pelo Trump já custou às empresas mais de 34 bilhões de dólares em perdas e custos. Grandes companhias, né, têm reduzido suas previsões de lucro, citando imprevisibilidade das políticas comerciais como um elemento que dificulta qualquer tipo de planejamento. Esse valor de mais de 34 bilhões de dólares foi calculado, foi estimado com base em 56 empresas, 56 grandes empresas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Mas mesmo assim, a própria matéria destaca isso, que o impacto real pode ser 2 ou 3 vezes maior do que essas estimativas. A gente está falando também de 4 meses de governo, né, Daniel? 4 meses de governo apenas, com um monte de especulação, sem nada concreto, já gera essa perda. Você imagina o que isso pode fazer se você não passar a ter algum nível de certeza ou de segurança nos próximos tempos, né? E realmente é inacreditável. É inacreditável. Os setores que mais foram impactados foram o setor automobilístico, que é um setor muito integrado, né, nas cadeias globais de valor e recebeu ali uma tarifação importante do governo Donald Trump, né? As empresas automobilísticas nos Estados Unidos dependem muito de peças, de componentes importados, além dos automóveis que são importados acabados pelos Estados Unidos e vendidos ao consumidor final. Companhias aéreas, por conta da questão relacionada ao fluxo de passageiros, a gente até destacou esse aspecto num outro episódio do Petit Jornal, como o impacto sobre o transporte aéreo tendia a ser bastante relevante pelas políticas de Donald Trump, e bens de consumo. Bens de consumo porque são os tradables, né? São produtos que acabam sendo exportados e importados com bastante facilidade, e esses bens de consumo acabam sendo muito impactados também por conta das matérias-primas e alguns componentes. De qualquer forma, a gente está falando de uma economia americana com impacto relevante. 34 bilhões de dólares, Tanguy, assim como a matéria destaca, me parece que é
uma conta muito conservadora. Eu tendo a achar que o impacto global é maior do que esse, e nós temos aí muitas dúvidas sobre a efetividade, a eficácia que essas medidas do Donald Trump são capazes de trazer do ponto de vista de benefícios para os Estados Unidos. É bem verdade que Donald Trump não me parece ser exatamente a pessoa mais preocupada do mundo com resultados concretos, mas ele está muito preocupado com projetar uma determinada imagem, particularmente em estados empobrecidos pela globalização, estados que acabaram sendo fundamentais para a eleição do Trump e também serão importantes para a preservação do poder de seu grupo político. Se isso vai trazer consequências maléficas para a economia americana, particularmente para estados mais globalizados que votam nos democratas, azar desses estados, azar dos Estados Unidos. Eu estou muito mais preocupado em projetar minha imagem e preservar aqui o meu poder político. De qualquer forma, estamos falando aí de uma América com alto nível de imprevisibilidade, incapaz, Tanguy, de sustentar uma decisão judicial por mais de 24 horas. Veja você, né? Suspende as tarifas e depois você retoma as tarifas e vai saber qual vai ser a decisão final do Tribunal de Apelação. Pode ser que as tarifas sejam totalmente suspensas de novo ou não. Como é que você planeja, como é que você faz negócios com os Estados Unidos com esse ambiente de incerteza? Não sabemos. Ou melhor, sabemos. Venha fazer um estágio no Brasil, que aí você com certeza vai aprender a navegar nesses mares turbulentos dos Estados Unidos da América. Tanguy, vamos para uma pauta agora que me chamou bastante atenção essa semana, que foi o Donald Trump ordenando que empresas americanas que oferecem softwares usados no design de semicondutores deixem de vender seus serviços, seus produtos para grupos chineses. Essa é uma informação que saiu originalmente pelo Financial Times e incluem aí empresas como a Cadence, a Synopsys e a Siemens EDA. Essas são empresas que acabaram sendo instruídas aí pelo Departamento de Comércio a parar de fornecer essa tecnologia. Na prática, a ideia aqui é atrapalhar o desenvolvimento de semicondutores na China, semicondutores que podem ser utilizados, inclusive, para o treinamento de tecnologias relacionadas à inteligência artificial. O Donald Trump se preocupa muito com a questão chinesa, com uma estratégia de contenção da China. Nesse aspecto em particular, ele me parece muito alinhado ao Joe Biden, né? O Trump é muito diferente do Biden em muitas situações, mas não em medidas como essa. O Biden já havia ali restringido também exportações de semicondutores de alta complexidade dos Estados Unidos para a China e tinha pressionado, inclusive, aliados dos Estados Unidos a fazerem o mesmo, aliados em Taiwan, na Europa Ocidental e tal. E agora o Trump vai além e diz, olha, empresas que oferecem softwares usados no design de semicondutores também não podem fornecer seus serviços, seus produtos para empresas chinesas, porque a gente está numa guerra tecnológica com eles e não tem jeito, nós temos que atrapalhar de qualquer maneira o avanço tecnológico dos nossos rivais.